Era uma coisa mal vista, muitas vezes, Bitcoin. Era vista como coisa de esquemas e hoje é uma coisa mainstream que as maiores empresas do mundo investem em Bitcoin e os maiores governos do mundo investem em Bitcoin. Muito do investidor de Bitcoin hoje passaram a ser empresas, treasury companies e governos. É muito provável que estejamos numa fase em que Bitcoin é afetada por muitos dos mesmos fatores do que o mercado tradicional é afetado. Aquilo que olhamos para Bitcoin hoje, precisamos de um olhar muito mais atento a outros elementos, nomeadamente a macroeconomia. Bitcoin, como os outros investimentos em cripto, tem as suas regras. Agora, acharmos que podemos navegar ali as criptos mais desafiantes e que sobem muito, sem termos que estudar muito ou aprender muito, tem uma probabilidade grande de falhar. Mas é muito relevante aprendermos a criar um portfólio que tem base sustentável, porque vão acontecer muitas surpresas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da XTB Talks. Hoje vamos falar sobre o Bitcoin e comigo tenho aqui o António para falarmos do tema. E o António, que é investidor, tem também um canal no YouTube e tem o livro mais vendido em Portugal sobre Bitcoin, que se chama Bitcoin, certo? É verdade, sim. Bitcoin, tudo o que precisas de saber sobre criptomoedas. Mas sim, é esse o livro. Bem, antes de mais, obrigado por teres aceito o nosso convite. Se calhar íamos falar, ou começávamos a falar pelo contexto atual das criptomoedas, se calhar não só da Bitcoin, mas as criptomoedas em geral. O ano passado foi um ano QB para as criptos. Este ano não está a ser um ano muito bom para as criptomoedas. O que é que tu achas que está por trás destas quedas? Os mesmos fatores que estão nos mercados tradicionais ou há fatores diferentes que estejam a afetar o desempenho? Essa pergunta é de longa resposta, ou seja, há muitas respostas que compõem aqui todo o cenário de cripto, porque na verdade Bitcoin, que existe há cerca de 16 anos como protocolo e como moeda e como reserva de valor, nos últimos 2 anos teve uma alteração muito grande naquilo que é o impacto no mundo e na forma de funcionar no mundo. E aquilo que causou o maior impacto, que já vinha a ter pequenos impactos antes, mas o maior impacto foi com o lançamento do ETF de Bitcoin Spot, portanto foi lançado por 11 ETFs foram lançados no mercado e portanto passaram a poder comprar Bitcoin sem ser no mercado normal de criptomoedas e passaram a poder comprar Bitcoin no mercado normal acionista, portanto no mercado de ETFs, basicamente. Isto causou grandes diferenças na forma de olharmos para Bitcoin, porque ainda por cima coincidiu com o ciclo de Bitcoin, ou seja, coincidiu com o halving, que é um período que normalmente corresponde a 4 anos, tem a ver com blocos, eu não vou falar de blockchain, se calhar vou confundir muito, pelo menos agora, mas normalmente Bitcoin tem um ciclo de 4 anos que coincidem com os blocos, e esse ciclo coincidiu com o lançamento do ETF. Resultado, tivemos ali um momento de acumulação de 2 fatores que foram muito bullish para Bitcoin, que levou Bitcoin ao valor mais alto de sempre por quase o dobro do valor. Portanto, tivemos o valor mais alto de sempre era 70 mil em Bitcoin, passou a ser 126 mil agora, que é o valor mais alto que atingiu, 126 mil dólares. Ok, eu penso em dólares, peço desculpa, em euros é um valor um bocadinho menor. E basicamente tivemos este valor que foi o mais alto de sempre, foi catalisado aqui por 2 coisas. Entretanto, aquilo que olhamos para Bitcoin hoje, precisamos de um olhar muito mais atento a outros elementos, nomeadamente a macroeconomia, que é um dos grandes temas do meu podcast também, a geopolítica, que impacta muito Bitcoin. E temos que perceber qual é hoje a distância de Bitcoin para o mercado tradicional, porque a verdade é que muito do investidor de Bitcoin hoje, e aliás eu fiz um programa recentemente sobre isso, passaram a ser empresas, treasury companies e governos. Então, eu vou pegar já nesse ponto em que tu estás a falar. Disso e também quando falaste dos ETFs. Tu não achas que há uma aproximação cada vez maior entre o mercado cripto, em particular a Bitcoin, com o mercado financeiro atual? Ou seja, a introdução dos ETFs abrange, além dos investidores que estavam mais interessados em cripto, começa também a ir buscar os investidores ditos não conservadores, mas moderados, que têm também algum interesse e escolhem ir pelos veículos tradicionais para ganhar exposição a esta nova classe de ativos. Tu achas que isso pode ser bom ou mau para o mercado? Isto porquê? Porque eu muitas vezes penso desta forma, que é os investidores mais moderados não têm tanta disposição para o risco. E quando o mercado começa a corrigir, o que é que acontece? Vão ser, se calhar, os primeiros a vender. E vão ampliar também o efeito das quedas. Certo? Como é que tu olhas para a introdução dos ETFs, que acabou por ser uma milestone para o mercado de cripto, porque é uma grande conquista. Portanto, há uns anos olhava-se com muita desconfiança para o mercado e agora já se olha para o mercado muito mais maduro, muito mais confiável e Bitcoin aqui tem claramente o destaque. Mas como é que tu olhas para essa parte?
É uma super longa conversa. Pá, cripto é um mundo com uma profundidade muito grande, quer seja filosófica, quer seja tecnológica, quer seja de política, ok? Mas vou tentar atalhar o máximo possível. No meu livro, eu escrevi em 2018, ok? Quando eu escrevi o livro, ainda era tão alternativo que eu era para assiná-lo como pseudónimo e não com o meu nome. Portanto, era este nível de geek, este nível de alternativo, de que era uma coisa mal vista, muitas vezes, Bitcoin. Era vista como coisa de esquemas, e hoje é uma coisa mainstream, que as maiores empresas do mundo investem em Bitcoin e os maiores governos do mundo investem em Bitcoin. Isto é um paradoxo muito grande, porque se por um lado tu tens uma moeda alternativa que não é governamental e que visa dar poder ao povo e não aos Estados, e ser uma defesa de valor para o povo, e depois começas a ver que e isso está no meu livro, desde a primeira edição em 2018, que é primeiro vão tentar vencê-la, depois vão ter que se unir a ela. Ok? Nós estamos na fase, que é uma fase 4 que eu tenho no livro, em que temos o sistema legacy, que são os bancos e as instituições governamentais e etc., e as bolsas, a tentarem absorver cripto dentro do seu sistema legacy, que é o mercado normal, controlado pelos mesmos de sempre. Portanto, controlado pelas mesmas organizações, os mesmos sistemas de controlo e controlado pelos bancos e os governos, que são quem controla o capital hoje em dia. O objetivo de Bitcoin é muito mais largo que isto, é ser independente, porque ao contrário do que muita gente pensa, Bitcoin não é um ativo só. O Bitcoin é um ativo, é uma moeda e é um sistema de transferências. Bitcoin é uma rede de pagamentos, como qualquer outra, como uma SEPA, como qualquer rede de pagamentos mundial. E as pessoas esquecem-se disto na medida em que começam a olhar, e esta é a estratégia do lado legacy, das BlackRocks e destas grandes fundos de capital, tentar absorver Bitcoin dentro como se fosse só um ativo, como se fosse só ouro, como se fosse um grande ativo para investir, mas anulando toda a parte em que Bitcoin é moeda e é o sistema de transferência gratuito. E portanto, isto muda a narrativa e faz com que tu tenhas que olhar para Bitcoin hoje com, sim, tu que tens Bitcoin, queres ver Bitcoin conhecida e popular e aceite e legalizada, e hoje em dia isso já não se põe, já ninguém está a questionar se Bitcoin é legal ou não, já toda a gente investe e os governos também, portanto Bitcoin é legal, ponto assente, mas fica um lado difícil que é, Bitcoin está a ficar um bocadinho prisioneira das narrativas do mercado de investimentos, como tu estás a dizer. Então, é muito provável que estejamos numa fase em que Bitcoin é afetada por muitos dos mesmos fatores do que o mercado tradicional é afetado. Então estás a dizer que basicamente Bitcoin cada vez mais tenderá a ter uma correlação maior com Nasdaq, por exemplo. Eu acho que, em termos de performance. Eu acho que está a ter um bocado, e estamos a tirar isso a limpo no meu podcast, fazemos constantemente análises a essa possibilidade. E eu acho que estamos nessa fase em que estamos a tentar perceber se de facto tem ou não correlação. Mas na história das coisas, fazendo aqui um zoom out, ok, tentando ser um bocadinho extraterrestre e sair da Terra e olhar para um tempo mais longo, isto vai ser só uma fase da vida de Bitcoin. Porque Bitcoin é muito mais do que só um ativo onde podemos investir. Okay? E então eu acho que nesta altura estamos a tirar a limpo, e este ano vai ser um ano difícil de prever em cripto. Mas é um ano em que vamos conseguir perceber um bocadinho se Bitcoin anda muito correlacionado com a Nasdaq, por ser tecnológico, e por ser volátil como é o Nasdaq. Portanto, as ações tecnológicas são muito mais voláteis do que as ações tradicionais, e Bitcoin é muitas vezes associado a isso, por ser um ativo mais volátil. Então o tipo de investidor está a ser compatível, mas eu acho que temos que perceber aqui se Bitcoin tem a sua história particular ou não. Então eu acho que este ano, próximo ano e meio, são muito interessantes para vermos na história como é que Bitcoin se comporta, se segue Nasdaq ou se está novamente na sua narrativa particular. Mas acreditas que a Bitcoin pode ter... Ou seja, olhando para trás, vemos que a correlação tem aumentado, excepto poucas ocasiões, mas salvo erro, a correlação tem aumentado. Tu acreditas que no futuro possa haver uma descorrelação dos dois mercados? Eu não sei se a correlação tem aumentado, depende do tempo em que tu analisas o espectro de Bitcoin. É assim, estou a falar pelo menos com o cálculo básico da correlação, vemos que a correlação tem aumentado, portanto, seguindo só os conceitos. Certo, porque quando uma coisa não tem correlação com nada e passa a ter uma correlação com o Nasdaq, obviamente que o dado da correlação vai-te dar isso, não é? Tu hoje tens alguma correlação. A questão é, ela é uma coincidência ou não com o mercado? É aquilo que eu te estava a dizer há pouco sobre o tipo de investidor que entrou em Bitcoin.
Como entraram muitas empresas, como entraram muitos fundos de investimento e como entraram governos também, hoje a correlação é vista. A quantidade de empresas, treasury companies, que é um novo tipo de empresa, onde se inclui a Michael Saylor e essas empresas como a Strategy. Esse tipo de empresas, ao entrar, tem um tipo de comportamento com o seu investimento que é típico do mercado. Então tu vais sempre ver um aumento de correlação. É normal. Tu hoje quase que tens Bitcoin cotado em bolsa, ok? Tu tens uma boa parte de Bitcoin que está nos ETFs. Essa parte é como se estivesse cotado em bolsa, porque vai se comportar como esses investidores. Isto é uma fase da vida como qualquer outra, mas é preciso lembrar-nos de quando o Bitcoin estava a 1 cêntimo, de quando o Bitcoin tinha o seu ciclo de fazer 4 vezes o valor, 6 vezes, 10 vezes o seu valor e depois voltava a 80% de perda. Okay? Tinha uma história muito específica. Eu acho que isto é uma fase, porque hoje é como eu sempre disse ao longo dos anos. Bitcoin era um copinho destes, onde qualquer coisa no mundo de Bitcoin fazia uma onda gigante. Hoje Bitcoin é um lago bastante grande, onde é mais difícil ter impactos e tu tens um comportamento mais mainstream. Um dia Bitcoin provavelmente será um oceano, onde os impactos serão mais neutros e Bitcoin é muito mais real com o seu valor intrínseco e muito menos o seu preço de mercado. Então eu acredito que isto faz parte da história, que tem agora correlação, e quem quiser pensar no curto prazo. Eu sou um investidor de longo prazo, não sou de curto prazo. Por isso é que eu falo sempre em olhar para as coisas com tempo. Quem quiser fazer trading no curto prazo vai estar muito preocupado com as correlações. Quem quiser apostar mais no longo prazo e perceber que o valor de Bitcoin é muito mais do que agora subiu 20%, amanhã cai 50%, vou vender tudo, estou em pânico, ando aqui nos indicadores do mercado, ok? Eu acho que quem é hiper trader vai sempre perder, porque é difícil de prever. Quem perceber o valor por trás de Bitcoin, que é todo um protocolo, não é? Matemático e algoritmo, acho que aí vai perceber que se tu olhas para um prazo de 4 anos, é impossível perder dinheiro em Bitcoin. Ok? Mas e eu acho que isto é muito relevante. Eu acho que vou fazer um bocado de papel de advogado do diabo, que é a questão também, já temos mais historial, mas não temos muito de Bitcoin. Nós temos 12 anos? 16 anos já. Ou seja, nós quando olhamos para o mercado convencional e olhamos para os índices, temos um largo historial do comportamento e que esse largo historial permite ver como é que o mercado se comportou em alturas em que muita gente achava que o mundo ia acabar. É verdade que ao longo destes 6 anos a Bitcoin já morreu várias vezes, não é? Muitas pessoas já disseram que ia acabar e na verdade Sim. continua. Mas não achas que isso também pode ser um fator de risco? Porquê? Porque em termos de utilidade prática, nós não vemos muitos casos Ora bem, se nós transportarmos isto para a economia real, em que situações é que nós vemos a Bitcoin a ser utilizada? A Bitcoin é utilizada normalmente, eu costumo dizer, Bitcoin é aquela moeda que tu, como investidor privilegiado do Ocidente, que somos nós, não é, que estamos aqui no mundo ocidental, mais estável, para nós é um investimento de privilegiados, ok? O nosso objetivo com Bitcoin é ser um ativo. Muitas vezes somos especuladores, queremos ganhar dinheiro com Bitcoin. Não há mal nenhum com isso, ok? Eu acho muito bem que nós queremos ganhar dinheiro. O dinheiro serve para trazer bem para a nossa família, para o nosso bem-estar, para a nossa segurança, que é cada vez mais importante. E, portanto, eu acho muito bem que nós tentemos ganhar dinheiro com os investimentos. Mas Bitcoin não foi criada para ser um investimento. Okay? Bitcoin não é uma empresa, não foi criada para ser um investimento, não foi criada para dar dinheiro a ninguém. Bitcoin foi criada para ser um hedge das pessoas, para se defenderem da desvalorização das moedas que os governos fazem constantemente. E esta é a história da humanidade. Se tu olhas para o euro, okay, o pessoal fala do dólar. Eu falei do dólar no meu livro, o meu livro já tem 8 anos. Agora eu vou falar do euro, já que ninguém fala do euro, eu vou falar do euro. O euro desde o ano 2000 perdeu 80% do valor. Ok. Tu tens 25 anos de euro, não há mais. A moeda média, a esperança média de vida de uma moeda no mundo são 27 anos. Okay? É relevante pensar nisto, porque as moedas morrem, as moedas acabam. Sim, a moeda média no mundo... O dinheiro vai... A forma como vemos o dinheiro vai mudando, não é? Sim, portanto, mas esta é a história do dinheiro. Exato, não é? Mas tu achas que, portanto, neste caso, não seria Bitcoin, mas stablecoins? Iriam substituir o dinheiro fiduciário? Eu não falo de substituição, não falo de substituição porque acho que depois podemos entrar numa conversa muito maximalista e que deveria acabar toda a moeda governamental e só haver Bitcoin. Eu percebo a ideia, é muito romântica, é bonita, mas não vai funcionar.
ok? Eu não acredito, e eu já fiz toda a especulação para o mundo possível que podemos ter só com Bitcoin, e não é bom, ok? É problemático termos uma moeda que não tem inflação. Mas é a moeda que nós precisamos. A Mas um Bitcoin dos argumentos de criptomoedas é o facto de, como tu estavas a dizer, as moedas são desvalorizadas devido à política monetária e ao sistema económico que nós temos. Portanto, então se criptomoedas nesse campo não resolve, em que campo é que pode resolver? Não, resolve. O que eu quero dizer é, eu não defendo um mundo só com uma coisa. Okay? Eu não acho que o mundo tem que ser só uma coisa. Eu acho que Bitcoin aparece para resolver um problema. Mas ninguém disse que o mundo deveria acabar com tudo o que tem para ter só Bitcoin. E achas que resultaria haver duas realidades? Eu não tenho dúvidas que já está a resultar. Olha o que é que aconteceu na Venezuela, olha o que é que acontece na Turquia, olha o que é que aconteceu em todos os países, na Argentina, por exemplo, onde o dinheiro faliu várias vezes ao longo da vida. Muitas das pessoas que estão em cripto e que têm projetos em cripto, e aqui estou a falar de Bitcoin, atenção, uma grande separação. Bitcoin é moeda e eu estou a falar de Bitcoin como moeda, como solução para as pessoas, como hedge, reserva de valor, que é aquilo que hoje no mundo quem ocupa esse lugar é o dólar, ok, a nível mundial. Países que faliram as suas moedas, tiraram a comida da mesa, por exemplo, uma das pessoas importantes, que é o líder, por exemplo, do sistema de Chapo, por exemplo, a história da vida dele em cripto é relevante porque por 3 vezes na vida dele, a família e o pai dele perdeu tudo e não tinha dinheiro para pôr comida na mesa. Isto aconteceu não foi porque o pai deixou de trabalhar, não foi porque o pai faliu, não foi porque o pai fez mais escolhas, foi porque a moeda governamental faliu e ele deixou de poder pôr comida na mesa dos filhos. E ao ver isto, tu percebes o drama que nós, lá está, no tal mundo privilegiado que temos aqui em Portugal, Europa e Estados Unidos e alguns outros países, somos privilegiados porque a nossa moeda não faliu dessa maneira, mas a maioria do mundo não é essa a história que te pode contar, ok? A maioria do mundo o que te conta é de tu viveres pobre a vida toda, porque a moeda governamental falha. E em todos esses países tu vais ver o que é que aconteceu com Bitcoin e tornou-se a moeda de troca entre pessoas para lhes dar uma segurança maior na vida e uma normalidade na vida. Então, se fosse só por isso, o Bitcoin já triunfou, ok? Agora, nós aqui olhamos mais como forma de investimento e tudo bem com isso, mas eu digo sempre, atenção que o mundo está a mudar. Eu falo muito de geopolítica, não é por acaso. Eu falo muito das crises na Europa, a crise existencial na Europa, a incapacidade da Europa de produzir, de crescer economicamente, a guerra que estamos a ter na Rússia já há uns anos, a Rússia com a Ucrânia, os conflitos que temos agora no Irão, tudo isto está escrito em livros. Tudo isto faz parte da Nova Ordem Mundial, que é um livro do Ray Dalio, um dos maiores hedge funds do mundo é dirigido pelo Ray Dalio. Eu tenho 10 episódios à volta do livro a explicar há 2 anos que isto ia acontecer. E hoje, eu acho que se nós estivermos a pensar numa Europa muito segura e que investimos no ETF aqui e ali e que a nossa moeda governamental é segura e não protegermos com moedas neutras, com coisas que não são confiscáveis, ok? Se calhar a nossa liberdade financeira está confiscável a qualquer governo, a qualquer decisão e a qualquer guerra. Então, mas a questão é que, então, pegando aqui em 2 pontos. O primeiro é que ver Bitcoin como reserva de valor, normalmente, olhando também, acho que é um bom exercício olhar um bocado para trás para tentarmos replicar aquilo que pode ser o futuro. Se nós olharmos para as moedas de valor anteriores, todas elas estavam ligadas a uma economia. Temos agora o dólar, que está ligado à economia americana. Tínhamos a libra, que estava ligada à economia britânica. Tínhamos a moeda dos Dutch, que estava ligada à economia dos Países Baixos. Todos eles estavam ligados a uma economia. O dólar não tem economia. Aliás, o Bitcoin não tem economia. Mais ou menos. A história da moeda é gira e também está no meu livro, e eu já fiz até masterclasses especiais por causa da história do dinheiro, porque muita gente não tem noção de como é que o dinheiro funcionava. Até 1944, antes do Bretton Woods, as moedas eram backed by gold, pelo ouro, e cada moeda tinha equivalência, tinha necessidade e tinha a responsabilidade de ter equivalência ao ouro. A partir de 44 passou a ser o dólar que tinha equivalência ao ouro, ok? Não à sua economia, ao ouro. E todas as outras tinham equivalência ao dólar. Isto aconteceu pós-Segunda Guerra Mundial. Aliás, esta foi a grande jogada da guerra económica que aconteceu durante a Segunda Guerra. Em 71, tivemos o choque de Nixon,
quando o presidente Nixon disse que a partir de agora nenhuma moeda é baseada em ouro, o dólar não é baseado em ouro, portanto nenhuma outra é baseada em nada. E aí chama-se fiat currency, que é as moedas que temos hoje. Fiat significa por decreto. Então as moedas não têm base na economia. As moedas têm base na teórica confiança que tu tens de que aquele governo seja sustentável e que te garanta o valor da sua moeda. Desde 71 para aqui, as moedas que temos são todas novas. Okay? A moeda que tens desde 71, mesmo chamando-se dólar na mesma, não é a mesma. Porque a anterior tinha back do ouro. Tinhas que ter equivalência ao ouro nos cofres. A partir de 71 não tens nada. Portanto, chama-se o mesmo dólar, mas não tem nada a ver a moeda uma com a outra. E depois, aqui na Europa, por exemplo, tens o euro. O euro só existe desde o ano 2000. Tem 26 anos. Antes tinhas o escudo. Eu sou do tempo do escudo. Fiz muitos investimentos em escudos. Comprei ações com escudos e com contos, como nós chamávamos. As moedas vão morrendo e vão se substituindo. Elas não têm uma equivalência à economia. Porque se tivessem, os governos não podiam imprimir quando querem. E a verdade é que tu vês que os governos imprimem quando há uma necessidade económica de imprimir. Não há uma equivalência à economia. Quando têm autonomia, porque em Portugal não conseguiríamos imprimir dinheiro. Hoje não. Quando tinhas escudos, Portugal imprimia escudos. Hoje é o Banco Central Europeu que imprime. Tenho dúvidas se imprime menos. Eu acho que imprime mais. Porquê? Existe uma coisa chamada a nova teoria monetária, que é uma teoria de alguns economistas que pegou a moda nos governos atuais, e hoje tu tens uma quantidade de impressão sem par, ok? Inigualável na história, em momento nenhum da história houve a quantidade de impressão que tiveste agora, e tu chegas a ter impressões, às vezes em alguns anos dos últimos 6, que tens 20% de impressão de moeda. Okay? Isto significa 20% de inflação direta. E portanto é um custo não percebido, é um imposto não perceptível. Mas toda a gente perde 20% do seu valor cada vez que alguém imprime 20% de moeda. Então se isto não é dramático, e se isto não se vai espelhar na sociedade, alguém há de explicar porque é que as pessoas têm dificuldade em comprar casas, porque é que as pessoas têm dificuldade em manter um nível de vida que há uns anos, apesar da vida ser na mesma difícil, não se configurava da mesma forma. Não é? É a tal inflação escondida, que não é 2, 3% como se diz. Não é? Então, mas aqui volto a insistir com o tema, que é Sim. Onde é que a Bitcoin e as criptomoedas em geral podem ajudar a resolver ou atenuar parte do problema. Os investimentos são um bocadinho como um veículo, ok? Imagina que tens uma estrada, tens um comboio e tens um comboio de alta velocidade, ok? Eles levam-te para o futuro de formas diferentes. Tu vais sempre para o futuro, não é? Imagina que neste cenário, quem colocou o seu dinheiro no dinheiro governamental todos os anos está a perder valor, ok? E portanto o carro nem sequer anda para a frente, anda para trás. Okay? Então estás numa rampa, estás a descer, a tendência é perderes. Tu vais trabalhando, vais tentando andar com o teu carro para a frente, mas há uma coisa a puxar o teu carro para trás, então tu estás numa rampa de subida, o teu veículo é mau, porque é um carro que tendencialmente tem o campo inclinado contra ti, ok? Depois tens outros veículos, ações, ETFs, opções, tens uma data de possibilidades, o imobiliário, podes investir na tua empresa, outras empresas, tu podes fazer muitas coisas com o dinheiro. Uma das piores é ficar com o dinheiro parado na tua conta bancária. Uma das melhores, se tu olhares para a história dos últimos 16 anos, a melhor de todas é colocar em Bitcoin. É o veículo mais rápido, é o veículo que mais valorizou e, portanto, o que tu podes ter como hedge para ti como pessoa é: eu não vou guardar o meu dinheiro em euros, eu vou guardar o meu dinheiro em Bitcoin. E depois vou gerindo a partir daí. Imagina, é um cenário proposto, não estou a dizer para fazerem isso, mas tu achas que investir em Bitcoin é para toda a gente? Porque imagina, vamos imaginar o seguinte cenário. Este ano não é um ano muito bom. Não está a ser um ano muito bom, aliás. Ainda mal começou, portanto. Mas imagina o seguinte cenário em que eu tenho, e pego em algumas coisas que tu falaste há pouco, situações muito delicadas em termos de geopolítica, tenho muita incerteza económica e tenho o meu dinheiro, que era suposto estar a vencer fiat, ou aliás, não está parado no banco, a desvalorizar ainda mais. Uhum. Como é que tu argumentas que uma pessoa que... Ou seja, isto acaba por não ser um investimento para toda a gente, porque as características de volatilidade são muito superiores face àquilo que são as classes ativas mais convencionais. Uhum. Portanto, como é que chegamos... Como é que tu consegues convencer uma pessoa que é mais conservadora ou moderado que cripto é o veículo para te dar um bocado mais de liberdade financeira ao final do dia, não é? Sim.
Em primeiro lugar, também deixar claro, eu não sou funcionário de Bitcoin, portanto eu não quero convencer ninguém de nada. A única coisa que eu tento fazer ao longo dos anos é trazer informação sobre uma área que é escassa, que normalmente é má, a informação, normalmente é manipulada, ou é gente que está a falar de um tema que não sabe. E, portanto, a minha função é informativa, meramente. Aquilo que eu partilho é como é que pode ser e como é que funcionam estes mercados, e o meu conhecimento deste mercado, que são cerca de 10 anos ou 15 anos de conhecimento do mercado. Portanto, eu não quero convencer ninguém porque eu não tenho nada a ganhar com isso. As pessoas é que têm a ganhar se encontrarem ali um ativo. Em primeiro lugar, também desmistificar uma outra coisa, que é, não há nenhum investimento que seja para toda a gente. Bitcoin não é para toda a gente. Não há nenhum que seja para toda a gente. Okay? ETFs não é para toda a gente. Certificados de Forro não é para toda a gente. PPRs não é para toda a gente. Alguns porque não interessam. E não interessam a toda a gente. Outros porque exigem algum skill e alguma aprendizagem para fazê-lo. Por exemplo, ações. Comprar ações não é para toda a gente. É preciso haver uma preparação e um conhecimento do mercado. Bitcoin só se situa no lugar onde, sendo uma coisa que tem 15, 16 anos de investimento, não é? De existência, as pessoas para investir em Bitcoin não deveriam achar que chegam lá, investem e já está. Deveriam achar que eu tenho que aprender a investir nesta área para investir nesta área. E eu acho que esta é a questão do investimento. Partir do princípio que um investimento é para todos é um mau princípio, porque vai falhar. As pessoas não vão saber nem quando comprar, nem quando vender. E aí toco no ponto número 3, que é, tu podes ficar descalço no momento em que Bitcoin cai. E como tu dizes, o dinheiro no banco cai. Mas Bitcoin pode cair mais rápido durante um período. Pode. O que é engraçado? Se passares 4 anos com dinheiro do Estado, tu todos os anos perdeste dinheiro e hoje tens garantidamente menos dinheiro, menos poder de compra, vamos dizer assim. Tu não tens menos dinheiro, o número é o mesmo. Até podes ter mais um bocadinho. Sim, pode comprar menos. Compras menos com esse dinheiro. E com o dinheiro governamental tens sempre menos, garantidamente em 4 anos. Por exemplo, 5, 6, o que for. Por exemplo, em Bitcoin é impossível encontrares um momento na história, se tu traçares uma reta de 4 anos, é impossível perder dinheiro em Bitcoin. Ou seja, se tu aguentares e ficares 4 anos de intervalo, é impossível perderes. Portanto, logo aqui é uma alternativa. Num lado, perdes de certeza. No outro, perdes ou não. Um bocado como os outros tipos de investimentos, ações, o que for. Depois tem tudo a ver com necessidades. Por exemplo, uma das coisas que eu ensino na minha mentoria, que eu tenho uma mentoria para ensinar estes mercados que são difíceis, não é? Uma das coisas que eu ensino é, livra-te de pôr o teu dinheiro todo em Bitcoin e achar que estás seguro só porque ouviste dizer que Bitcoin é melhor do que o dinheiro governamental. Não é assim. E não é assim com nada. Também não podes pôr dinheiro todo no S&P 500 como muita gente se calhar anda para aí a badalar na internet. O S&P 500 é seguro, dá 10% ao ano. Que treta, não percebem nada. Claro que não dá. Há anos que o S&P 500 perdeu 50% num ano. Portanto, não é assim. O investimento é uma disciplina. É algo que nós aprendemos. Infelizmente não ensinam na escola, que é uma chatice. Mas nós temos que aprender. E Bitcoin, como os outros investimentos em cripto, tem as suas regras. Tem os seus comportamentos mais seguros, menos seguros. Tu podes te proteger do risco de várias maneiras, da volatilidade de várias maneiras, de subidas e descidas. Portanto, não acho que seja um investimento. Eu acho que pode ser para toda a gente que possa aprender. Seguramente não é para toda a gente pôr tudo o que tem. É para, se calhar, ser um ativo que faz parte do nosso portfólio, regrado, com balizas, com lógicas, e tu tens que saber como é que aquele portfólio se comporta, ok? Isso é aquilo que eu acho que é a maturidade do investidor, é quando tu percebes que não vou investir naquilo porque tenho uma dica ou porque é bom e agora junto 5 dicas e tenho um bom portfólio. Não. Tu tens que jogar umas coisas com as outras, coisas de longo prazo, coisas de médio prazo, coisas voláteis, coisas menos voláteis. E o portfólio é que vai trazer ao investidor uma boa vida no futuro. Porque isto, infelizmente, não dá para dizer eu descobri aquele ativo que eu só tenho que pôr ali dinheiro e está ok, e estou sempre bem. Infelizmente não é tão fácil. Infelizmente nós temos que aprender um bocadinho a balancear e a jogar este jogo de risco, volatilidade, e tem muito a ver com a nossa personalidade, com a idade, com a nossa vontade de correr riscos ou não. Okay? Isso é muito relevante. O perfil de investidor de cada um, certo? Exatamente. Boa. Esse é um ponto base. Então, nós temos estado a falar muito do Bitcoin, mas ainda não falámos das altcoins, portanto, criptomoedas é o mundo. Temos um bocadinho de tudo. Aliás, temos setores no mercado de cripto.
Como é que tu vês os outros setores além da Bitcoin? Epá, sim. Ao longo dos anos, com opiniões diferentes ao longo do ano, ao longo se calhar da década, diria eu, porque na verdade tu começaste a ter muitas outras criptos, especialmente a partir do ano 2014 e 2015, que foi quando a Ethereum apareceu e criou a possibilidade de que tu dentro do ecossistema de Ethereum pudesses criar tokens, e eu e tu podemos criar uma criptomoeda hoje à tarde, e logo vemos o que é que ela vale. Isto abriu a porta a tudo, ok? É um mundo incrível. Por trás de uma tecnologia incrível, que é blockchain, smart contracts, são feitas coisas incríveis que eu não tenho dúvida que vão ser a sustentação de IA, por exemplo, no futuro, ok? Acredito que muita da inteligência artificial, por causa da credibilidade e da confiança, vai ter que correr em blockchain por trás. Portanto, temos aqui um casamento futuro muito provável. Mas, por outro lado, também nos permite criar uma data de coisas que podem ou não ter valor. E isto tornou-se aqui um pequeno faroeste, ok? E é por isso que eu acho que também não ajudou muito na fama das criptomoedas, porque se por um lado tu tens uma coisa super credível, super matemática e super séria, por outro lado abriste uma caixinha de Pandora, quando abriste a possibilidade a qualquer pessoa cria uma cripto, e que pode ter a agenda que tiver, pode não ter objetivo nenhum, faz meme coins, que são moedas que são criadas para brincar, como a Dogecoin e muitas outras. E aqui é preciso termos, lá está, o tal conhecimento para separar o trigo do joio. Ok, nós podemos andar a brincar em criptos pequeninas e pode correr bem ou mal, e cada um sabe da sua vida, mas é importante perceber que criptomoedas é um mercado como se estivéssemos a falar de blue chips americanas, não é? Como se estivéssemos a falar de pequenas empresas que nascem hoje podem morrer amanhã. Estamos no mundo do capital de risco. É como colocar dinheiro num Kickstarter, não é? Onde tu investes numa empresa, ela pode dar ou não. Tu achas que num futuro longínquo há a possibilidade de haver... Há uns anos falava-se disto, depois a teoria morreu um bocadinho, porque também a performance da Ethereum não tem sido a melhor, portanto tem estado um bocado estagnado. Mas falava-se muito de haver um split entre temos Ethereum ou outra criptomoeda ultrapassar a Bitcoin em termos de market cap. O facto, como estavas a dizer, portanto, a Bitcoin não é escalável e outras redes são, dá para construir dentro da rede e vários layers, além dos layer 2. Tu achas que isso pode ser um fator que no longo prazo podemos ver outra criptomoeda a tirar o protagonismo da Bitcoin, ou achas que a Bitcoin vai ser sempre o benchmark do mundo cripto? Eu acho difícil, pelo simples facto de que isto é um bocadinho como qualquer empresa ultrapassar o ouro, por exemplo, ok? Se tu fizeres a analogia de Bitcoin ao ouro digital, que é o que sempre foi considerado até agora, Bitcoin concorre com um tipo de ativo que além de ser moeda, é moeda de reserva e portanto provavelmente está num outro campeonato. Bitcoin acabou o ano passado, bateu empresas como a Apple em market cap, portanto Bitcoin tornou-se mais valiosa do que a mais valiosa das empresas no mundo, o que é relevante. Ethereum não é uma empresa, é um protocolo, é uma fundação. Mas parece-me difícil, até porque se na filosofia, na tokenomics, vamos falar assim, tokenomics no fundo é como se fizesses análise fundamental a uma criptomoeda. Inerente a Bitcoin está a filosofia de que provavelmente vai ter uma valorização contínua ao longo da história, para sempre, porque é programada para isso. Os tokenomics de Ethereum não permitem isso, porque se por exemplo o Bitcoin é finita e é cada vez mais rara na tiragem que tem, o Ethereum não, é decidido pela fundação anualmente a quantidade de tiragem que é feita de Ethereum e todos os anos é emitido e varia entre 5% e 6% ao ano, portanto bate um bocado parecido com a inflação. Isto são os tokenomics que eu faço as investigações todas e portanto é sobre isto que eu falo muitas vezes no meu podcast. O que é que significa? Quando tu tens uma moeda cuja decisão é humana, as pessoas decidem, é a fundação, e que o objetivo de Ethereum não é ser moeda, ok? É ser um token de transação. O objetivo de Ethereum é ser eficiente, é petróleo. O objetivo de Bitcoin é ser raro, é ter raridade e valor, reserva de valor, é ouro. Então tu hoje, Ethereum não é um rival de Bitcoin. É simplesmente um outro tipo de ativo, como tens o petróleo na vida normal e a energia, ok? Ethereum é a energia, Bitcoin é ouro. Por causa da raridade e da utilidade que tem objetivos diferentes. Portanto, o Ethereum, se ficasse muito caro, tornava todo o ecossistema de Ethereum ineficiente. Ethereum eventualmente será um dos maiores
concorrentes a vir ser a blockchain do mundo, a vir ser a grande inteligência artificial que gere a credibilidade de como o mundo funciona. E tu tens a maioria dos protocolos de confiança estão em Ethereum. Então, Ethereum aqui tem uma funcionalidade ativa para funcionar, e se for demasiado caro as coisas não funcionam, porque é combustível. Bitcoin não, Bitcoin é para guardar valor, então é ok ser caro, não tem um problema com isso. Mas não achas que ainda há muitos desafios? Por exemplo, no caso da Ethereum, já se atenua muito o efeito dos custos de transação, as gas fees, mas ainda estão altas. Estão muito mais baixas comparativamente à última atualização, mas estão mais baixas, e por isso é que, salvo erro, começou a aparecer Solanas, etc., que o custo de transação na rede é muito mais baixo. Tu não achas que isso também podem... Ou seja, o mercado, o que eu quero dizer é, o mercado está constantemente a mudar. O top 2 nunca mexeu. Mas a verdade é que há uns anos não tínhamos Solana, hoje temos. Há uns anos não tínhamos protocolos como o Sui e hoje temos. E agora não sei de qual é que é o top 5, mas... Portanto, o top do terceiro para baixo muda muito rapidamente. Certo? E acho que aí depende também um bocadinho, salvo erro, a narrativa. Portanto, aquele que está mais hype, aquele que está mais tendência na altura. Como é que as pessoas que procuram, lá está, podem procurar Bitcoin como investimento e acreditar que pode resolver algumas questões, mas querem também investir noutro tipo de protocolos também para não vou dizer diversificar, porque acredito que o mercado está muito concentrado naquilo que é o comportamento da criptomoeda mãe, mas querem aumentar um bocadinho o risco com a possibilidade do retorno ser ainda superior. Exatamente. Sim. Na tua opinião, como é que uma pessoa consegue filtrar, além da parte, obviamente, do tokenomics, etc., mas como é que consegue perceber, ok, esta narrativa aqui é mesmo muito de curto prazo, ou, efetivamente, aquilo que está a acontecer com este token tem valor? Dá trabalho, essa é que é a minha formação, é isso que eu ensino, é avaliar tokens e a tentar compor um portfólio. Porque não é fácil, o que tu tens que fazer no fundo é tentar dividir as criptomoedas em perfis. Tu caracterizaste muito bem, tu tens ali dois que tu credibilizaste de uma certa maneira e que tu colocas dentro do mesmo cesto de eles são mais ou menos aquilo, dentro do mundo cripto eles significam aquilo, o resto é mais volátil. Eu tentava aqui recuar no tempo e ver a última vez que tivemos uma coisa parecida, sem ser em cripto, mas num mercado parecido, que foi o mercado das .com, que aconteceu por volta do ano 2000 e nos anos a seguir, em que tu tiveste muitas empresas que foram líderes e o top 10 de ações ou de empresas com a bolha das .com nos anos 2000 não tem nada a ver com hoje as que encontras no Nasdaq, o top 10, e mesmo tu tens muitas empresas que variam anualmente, entram no top 10 do Nasdaq e depois deixam de estar. Os mercados tecnológicos, por defeito, são voláteis e são de alto risco, porque dependem de inovações que de repente mudam o jogo a toda a gente. Então, em primeiro lugar, temos que saber isto por defeito, e em segundo lugar, temos que começar a arrumá-las dentro de níveis de investimento para fazer o tal portfólio, onde eu tenho coisas que são mais seguras, coisas que eu estou a arriscar mais e que tenho consciência, e coisas que é loucura e que se calhar é para fazer 100 vezes ou perder tudo. E se tu arrumares isto com expectativa, porque na verdade temos que arrumar é o nosso perfil de investidor, nós não vamos controlar o comportamento da criptomoeda, nós não vamos poder dizer eu olhei para ela e era evidente que ela se ia comportar assim. Nós não temos nada assim, nenhuma empresa é assim, nenhuma ação é assim, nenhum governo é assim. Neste momento não há segurança de nada. A única segurança que temos que ter é como é que nós compomos uma coisa feita de várias coisas, que quando acontece A, B e C prevemos cenários. A forma de avaliar criptomoedas é tokenomics, que é uma coisa que é difícil de fazer, que eu vou ensinando a fazer, que é difícil de fazer, mas é credibilizar criptomoedas. Normalmente há modas, normalmente há ciclos, há bull markets e bear markets. Tudo isto são coisas que tu tens que ir aprendendo em cripto se queres investir e arriscar nesse campeonato das outras que não as 2, 3, 5 principais que falámos no top 10. Muitas vezes, por exemplo, Sui é uma moeda deste ciclo, não existia sequer no ciclo passado e de repente vai ao top 10. Ok, é como se fosse uma empresa emergente que agora saltou para o Nasdaq e agora está no top 10.
Vamos ver se aguenta. A strategy do Michael Saylor, por exemplo, também entrou em bolsa com esta nova estratégia e de repente disparou, não é? Com a nova filosofia de Treasury Company. Também não aguentou a pressão, não é? Caiu. A Nvidia, por exemplo, veio lá de trás e de repente está na moda já há quase 2 anos, que é a empresa que representa o IA. São ondas que navegamos. A Nvidia não é nada sustentável, isto não vai continuar assim. Portanto, são especulações de valor futuro que nós achamos que vai ter e depois logo vemos se tem ou não. A concorrer com o Ethereum tu tens muitos, tiveste Solana, tiveste SUS, tiveste uma data de Ethereum Killers, que até existe um nome no mercado que se chama Ethereum Killers. A verdade é que a cada ciclo vêm novos e vão desaparecendo. Okay? O único que está aqui há 2 ciclos é Solana, mas está só no segundo ciclo, vamos esperar. Portanto, tudo isto eu acho que é sempre, as criptomoedas como qualquer outro mercado temos que aprofundar tanto quanto estamos disponíveis para gastar de tempo, informação, dedicação à volta daquilo. Agora, acharmos que podemos navegar ali as criptos mais desafiantes e que sobem muito, sem termos que estudar muito ou aprender muito, tem uma probabilidade grande de falhar. Então, é relevante acompanhar as modas, sim, mas é muito relevante aprendermos a criar um portfólio que tem base sustentável, porque vão acontecer muitas surpresas. As moedas da moda até podem ter uma grande promessa, mas de repente alguma coisa corre mal. As coisas correm mal, são empresas, aquele é venture capital, não é? É dinheiro que entra, quase nenhuma cripto gera dinheiro. Isto é uma coisa engraçada. As criptos são muito baseadas em investimento de venture capital para um dia terem eventualmente um serviço incrível. Então, mas agora, isto até é quase em jeito de provocação, mas se a cripto não gera dinheiro, aquilo que sustenta o valor também é um bocado a crença de que aquela cripto tenha valor. Um bocadinho semelhante àquilo que nós estávamos a falar há instantes, que é do dinheiro. Nós também temos a crença que 1 euro vale 1 euro e dá para comprar determinadas coisas. Ou seja, em boa verdade, não estão então, nesta parte da avaliação, não estão assim tão afastados, porque ambos vivem um bocadinho da percepção que as pessoas têm sobre aquele dinheiro ou aquele valor, não é? É verdade. O que eu acho é que não se fala abertamente sobre o mundo dos investimentos o suficiente para as pessoas perceberem que as outras áreas também são assim. Hoje toda a gente olha para a Amazon, por exemplo, e há pouco até em off falámos um bocadinho, hoje toda a gente olha para a Amazon e vê uma empresa super estável, credível e que é muito difícil, é muito sólida. Mas a Amazon deu prejuízo durante 20 anos. Ok? Durante esses anos todos, toda a gente podia ter comprado a Amazon a poucos dólares, a unidades, a dezenas de dólares, e hoje vale o que vale. Portanto, toda a gente poderia ter feito 100 vezes na Amazon. Estas empresas cujo potencial é um jogo enorme, okay? A Uber, por exemplo, o Facebook, por exemplo, são empresas que têm uma grande probabilidade de falhar, mas se acertarem, o bolo é tão grande que são uma empresa mundial inderrotável. Então, eu acho que o jogo aqui é toda a gente quer acertar na cripto que vai fazer o que tem que fazer. Então é um jogo de alto risco, de capital de alto risco, mas que tu vês repetido por outros lados. Na bolsa tu vês isto constantemente também. Tu viste isto na bolha dos dot-coms, tu viste isto com Amazons e com empresas que hoje dominam o mercado todo, e tu estás a ver isto agora com IA. Toda a gente, se tu fizeres a conta, eu outro dia fiz uma publicação qualquer com isso, a quantidade de dinheiro que está a ser investida em IA. IA é a bolha do momento. Tu estás a investir bilhões por dia ou por hora, não te consigo precisar agora, mas já pus esse número no meu podcast. Ninguém está a ver sequer como é que é possível ir buscar aquele dinheiro. Tu estás a tirar dinheiro para uma coisa que está a jogar um jogo de domínio mundial, ok? Que está a jogar qual vai ser a IA que vai dominar o mundo. E neste momento tu tens algumas 3, 4, 5, tens a Anthropic, tens a OpenAI, depois tens a parte da China com o DeepSeek e depois tens algumas concorrentes e todos concorrem para ser o líder mundial. Eu não sei se vai haver um líder mundial ou vários, mas o jogo de qualquer um deles vai ser brutal. Agora, tu vais a tirar dinheiro para 1 ou 2? Não. O que se está a fazer é toda a gente está a tirar dinheiro para toda a gente que tem hipóteses. E se tu tiveres um bocadinho no lugar certo, vai valer muito. É um jogo de alto risco, mas é assim que se joga com o dinheiro quando tu tens a oportunidade de especular.
Okay? Tu olhas para empresas como a Tesla, como a Amazon, como a Facebook, elas estão valorizadas algumas centenas de vezes o seu valor. A Coinbase, por exemplo, que é uma empresa ligada à cripto, quando entrou no Nasdaq, entrou a 356 vezes o valor que ela tinha. Pá, isto não é real. Tu, para recuperares o teu dinheiro na lógica, se estivesse a falar com um investidor tradicional dos anos 50, ele ia-te dizer, pá, eu vou investir aqui dinheiro. Como? Eu vou levar 356 anos a ir buscar o dinheiro que eu tenho. Ok? Então, tu quando vais ver o PE de qualquer empresa, está super inflacionado. Não é porque ela vale aquilo, não é porque eles estão enganados, é porque eles estão a apostar no potencial de disrupção daquela empresa, que é, os lucros vão escalar muito. O mesmo em cripto, não é diferente, ok? É o mesmo jogo, simplesmente é um setor diferente da economia. Então, como é que se investe num bear market? Porque acho que agora é justo dizer, para cripto, como é que se investe num bear market em cripto? É só fazendo DCA em Bitcoin e nas principais, ou há mais que uma pessoa possa fazer? Portanto, há modelos um bocado mais sofisticados de investimento também em cripto? Sim, qual é que é a tua opinião? Sim. Eu assumindo a palavra, assumindo o momento bear market, porque eu fiz um episódio a semana passada que era bear market, assumindo que estamos em bear market, como em tudo, existe um momento para tu saberes como te comportar num bear market. Portanto, existe uma estratégia. Agora, não há uma estratégia que é igual para toda a gente, não é? Um DCA é uma estratégia interessante. Já agora, o pessoal diz DCA porque falamos em Dollar Cost Averaging. Na verdade, devíamos dizer SAA, devia ser Euro Cost Averaging, porque funcionamos com euros. Mas, sim, essa é uma estratégia de conservadora, ok? Em que tu, na verdade, o que estás a fazer é tentar encontrar um valor médio de entrada. E quando o mercado está em baixo, tens que o fazer, mas quando o mercado está em alto, também tens que o fazer, senão não é DCA. Quando o mercado está em baixo, tu fazes com cripto o mesmo que fazes quando as ações estão em baixo, não é? Se o ouro cair, o que é que fazes? Se calhar compras mais um bocadinho, partindo do princípio que o ativo não mudou e que nada quebrou na função do ativo. Provavelmente, quando o ativo baixa, tu sentes que tens um valor, estás a comprar a mesma coisa por um valor inferior, não é? Então, se a Amazon cair, eu se calhar quero comprar mais. Se a Amazon subir, eu se calhar quero comprar menos. Ou até quero vender. Depende do meu momento. Então, as estratégias têm muito a ver com cada um, com o portfólio, com o comportamento, com a fase da vida, família, filhos, tudo o que for. São fases todas diferentes. Por isso é que o investidor tem que criar um perfil para si. Mas, em média, comporta-se como qualquer ativo. Claro que tens que reavaliar. Há ativos que se calhar num bear market já não vão voltar a subir, tal como também há ações que nunca mais vão interessar. Ou seja, naqueles momentos em que o mercado começa a recuperar e vemos tudo a valorizar, pode ser momentos em que é mais sensato desfazer-se. Podes ter que te desfazer de algumas coisas que se calhar já deixaste de acreditar que têm valor, e podes-te desfazer delas de ciclos anteriores. Okay? Há estratégias para fazer esse tipo de coisas, e esse é o treino que vamos adquirindo ao longo dos anos também, e pronto, e quem está cá há mais tempo já tem mais treino, não é? Já está mais habituado e navega tudo com mais calma, mas admito que sim, que há coisas que se calhar já não vão conseguir atingir um valor novamente interessante, não é? Mas isso em todos os mercados, é normal. Eu acho que é só mais uma informação, temos de estar dentro um bocadinho do que é que acontece no mercado de cripto. Okay, muito bem. Bem, estamos aqui a chegar ao final do nosso podcast, mas se pudesses deixar algumas dicas para quem tem interesse em criptomoedas e quer investir, o que é que tu deixarias? Se calhar um top 3 de dicas? Eu sou contra dicas no investimento. Sou dicas no sentido em que recomendações para ter uma boa experiência ao investir. Sim. Eu acho que no fundo já fomos tocando um bocadinho isto ao longo do... Acho que foi super didática a forma como fomos conseguindo conversar de cripto, porque na verdade eu acho que já ficou muito clara a ideia de que para investir em criptomoedas é importante que consigamos criar um plano, ok? Não ir à maluca, não ir só porque nos disseram que vai subir, ou porque vimos o youtuber A ou B a dizer que agora estamos no bull market, compra. Nós não podemos facilitar. O dinheiro custa a ganhar, são horas a trabalhar para ganhar dinheiro, e nós devemos respeitá-lo. Eu digo sempre, o dinheiro é para ir à guerra e trazer soldadinhos de volta, não é para esbanjar e gastar mal. Se nós respeitarmos o dinheiro e tivermos cuidado com aquilo que fazemos com ele garantidamente vai nos trazer coisas de volta. E criptomoedas é a mesma coisa, não é uma terra de sorte, okay? Ninguém ganha dinheiro em cripto com sorte. Já aconteceu no passado, agora é muito mais difícil.
Para ganhar dinheiro em cripto é preciso método como nos outros ramos. Portanto, isto, se fosse uma aprendizagem, seria, aprende um bocadinho mais sobre as coisas para entrar em cripto. Vais ter que acompanhar um bocadinho, vais ter que respeitar o teu dinheiro, não é atirar para tudo porque tudo sobe. Uma segunda parte é separar o trigo do joio. É muito importante e cada vez mais. Criptomoedas de qualidade e criptomoedas secundárias têm papéis diferentes. Eu não estou a dizer que não podem investir, estou a dizer que têm que ter estratégias diferentes para uma coisa e para outra coisa. Isto é relevante perceber, porque o mercado de cripto cai, e quando cai, algumas coisas caem violentamente e podem nunca mais subir. Então é importante, porque às vezes perder centenas de euros é fácil. O que é que eu considero importante? Aprender, identificar pessoas que respeitam, o que eu chamo os mentores que tu respeitas e que são credíveis e que te dão boa informação, e existem. E depois, acho que é importante perceber uma coisa gira em cripto que eu cada vez vou percebendo melhor. Quem se treina para o mercado de cripto está numa arena que eu ainda há pouco estava a partilhar, está numa arena de violência, de agressividade. É um mercado agressivo, cai muito, sobe muito, e nós habituamos-nos a um conforto e a uma proteção do risco muito grande, e sabemos muito bem lidar com o risco. O que é que é bom nisto? Quando vais daqui para outros mercados, para ETFs, para ações, etc., são mercados muito mais fáceis de lidar porque são menos voláteis. Então, preparem-se para a dificuldade. Vamos treinar, vamos para o ginásio, vamos dar o máximo. Depois, quando fizermos um treininho medianinho, isto vai ser fácil, ok? E depois a ideia, se calhar uma última recomendação, que isto é um bocadinho para a vida, que é paciência, ok? E isto é para tudo, para a vida. Paciência e consistência são a melhor ferramenta, ok? A gente não tem que ganhar 100% num ano. A gente tem que, se calhar, ganhar 10% todos os anos. Às vezes, quando tu ganhas muito rápido, tens o problema de não saber como é que o fizeste e não consegues repetir. Então a fórmula do sucesso não é a sorte que tiveste, porque tu não consegues repetir sorte. O que tu consegues repetir é sistema. Então, se tiveres um bom sistema de investimento, tu repetes. Se tiveres sorte, vais ter que esperar que venha sorte. Então, acho que acabava com esta, que acho que é... Exato, boa frase. António, obrigado mais uma vez por teres aceito aqui o nosso convite. Obrigado. Nós estamos a terminar o nosso podcast, nós agradecemos a vossa presença e vemos nos próximos episódios.